Olá a todos, meu nome é Alessandro Brito Santos e essa aula será resumida sobre a história da eletricidade. Como proposta para tema dessa aula eu escolhi a eletricidade e a pergunta disparadora está relacionada com o dia a dia das pessoas. Tendo como base que a primeira hidrelétrica foi construída em 1882 nos Estados Unidos, e alguns anos depois a primeira hidrelétrica foi construída no Brasil, por que ainda há regiões no Brasil que sofrem com a falta de energia elétrica? Então, vamos lá. A eletricidade pode ser descrita como a área da física que estuda os fenômenos relacionados ao movimento das cargas elétricas, e ela está dividida em três partes. Isso não significa que historicamente a eletricidade tenha sido desenvolvida dessa forma. A primeira parte, temos a eletrostática, que é a área da física que estuda as cargas em repouso, e temos como destaque o campo elétrico, a força eletrostática e o potencial elétrico. Em segundo lugar, temos a eletrodinâmica, que é a área da física responsável pelo estudo das cargas elétricas agora em movimento. E como destaque nós temos a corrente elétrica e todos os componentes eletrônicos que puderam ser desenvolvidos posteriormente. E por último temos o eletromagnetismo, que é a área da física que estuda a relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Assim como quase tudo que estudamos, a eletricidade começou a ser discutida na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Tales de Mileto foi quem percebeu que ao esfregar pele de carneiro com um pedaço de âmbar, ela atraía pequenos pedaços de palha. Então nós temos aqui a primeira noção de eletrização por atrito. A palavra eletricidade e o da partícula elementar elétron, por curiosidade, são derivadas do grego electron, que significa âmbar. E acredita-se também que alguns milhares de anos antes, os ímãs foram descobertos na Ásia Menor, que possuía uma grande quantidade de um minério de ferro com propriedades específicas. O minério tinha como característica a atração por muitos metais ferrosos, e esse minério acabou recebendo o nome de magnetita em homenagem ao local da descoberta. Do século 6 a.C., daremos um salto para o século 16 d.C. O italiano Jerome Cardan foi o primeiro a definir claramente as diferenças entre a atração do âmbar e a atração da magnetita. Alguns anos depois, William Gilbert, médico da corte na Inglaterra, inventou o eletroscópio e publicou seu tratado chamado De Magnete, no qual postula que a Terra era um ímã gigante e menciona outros tipos de materiais que se eletrizam por atrito, por exemplo, o vidro. No século seguinte, em 1733, Charles Dufay descobriu que existiam dois tipos de cargas. Ele conseguiu provar isso atritando dois pedaços de âmbar em um tecido e um vidro. Ele notou que os pedaços de âmbar se repeliam, enquanto que o âmbar e o vidro se atraíam. Ele chamou esses dois tipos de cargas de vítrea e resinosa. Benjamin Franklin foi o responsável por nomear as cargas de positivas e negativas, nomes baseados em seus experimentos que o faziam acreditar
que as cargas não podiam ser criadas, elas apenas se transferiam de um corpo para o outro. Mais tarde, baseando-se nos trabalhos sobre anatomia de Luigi Galvani, Alessandro Volta desenvolve a pilha em 1796. Já em 1833, Michael Faraday desenvolveu as leis da eletrólise da capacidade elétrica e foi o inventor do transformador, dínamo e do motor elétrico. Em 1882, Thomas Edison fabricou lâmpadas incandescentes e outros objetos necessários para a instalação em residências. Foi nesse mesmo ano que ocorreu o funcionamento da primeira usina hidrelétrica nos Estados Unidos da América. Esse é o gráfico, de acordo com a revista Galileu, que mostra a correspondência de cada fonte de energia que nós temos no Brasil. Em relação às fontes de energia elétrica, 10% corresponde a usinas termoelétricas e 90% corresponde às usinas hidrelétricas. Em 1889, a primeira grande hidrelétrica foi construída na América do Sul, em Minas. A usina foi projetada para atender às indústrias de tecido de Bernardo Mascarenhas e, ao mesmo tempo, substituir a iluminação à base de gás. E isso dá início à nossa proposta de atividade, tendo como base de dados que atualmente, de acordo com os dados da pesquisa por amostra de domicílios PNAD, 99,5% dos domicílios possuíam acesso à energia elétrica no Brasil. Porém, de acordo com os dados do IBGE de 2018, foram considerados 71 milhões de domicílios no país. Então, isso significa que 355 mil domicílios não possuem acesso à energia como os demais. Como proposta de atividade, eu proponho a elaboração de uma redação sobre o tema, que discuta quais são os fatores envolvidos nessa distribuição de energia, qual que é o impacto que existe entre a localização que essas regiões estão e centros comerciais, por exemplo, e outros tipos de problemas socioambientais, como poluição, sustentabilidade, economia, tudo que possa se relacionar com o problema de distribuição dessas regiões, se tem uma dificuldade de acesso, como alguns locais que são muito isolados no Brasil, e etc. E essas foram as referências que eu utilizei na criação dessa videoaula. Obrigado.